ninguém está dormindo na segunda vida. Os falsos profetas estão na internet ensinando mentiras. Eles atraem multidões com os seus ensinamentos falsos. Eles ensinam que o ser humano não tem alma, e que o inferno não existe. Eles ensinam que quando a pessoa morre fica dormindo um sono profundo no cemitério. É uma grande mentira. Vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Aos seres humanos está ordenado morrerem uma vez, vindo depois da morte o juízo. Está bem claro que quando se acaba de morrer a alma sai do corpo, e já se começa o julgamento que Jesus Cristo vai fazer. Ninguém vai ver Jesus Cristo julgando o corpo morto em um velório. No julgamento final da humanidade, os que já morreram serão ressuscitados, serão julgados de novo. Depois os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados no lago de fogo. No primeiro julgamento Jesus vai lançar no inferno todos os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho dele. Jesus deixou bem claro o que vai acontecer com todos os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho dele. Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. Essa parábola é uma comparação com a realidade que vai acontecer depois do julgamento que Jesus vai fazer com todos que irão morrer sem a salvação que é dada de graça por Jesus Cristo. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo. Ele vivia os dias esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Ele tinha muitas enfermidades. Ele vivia pedindo esmolas na casa do homem rico. Ele queria se alimentar como as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E aconteceu que o mendigo morreu e foi para o céu, e morreu também o homem rico e foi sepultado. E no inferno o homem rico ergueu os olhos estando em tormentos, e viu Lázaro no céu, e clamando, disse: Deus, meu Pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro trazer um pouco de água para mim, eu quero refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Depois leia todo o capítulo. Parábola é uma comparação com a realidade que acontece. O homem rico foi morar no inferno porque em vida ele não se importava em obedecer os mandamentos de Deus. Tanto o rico ou pobre que se recusam a se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados no inferno. No versículo 23, o homem chegou no inferno. Já estava sendo atormentado pelo fogo do inferno. Ele viu o mendigo no céu, ele estava vendo. Ele não estava dormindo no inferno. No versículo 24 o homem até chamou Deus de Pai. Em vida ele não queria nem saber de Deus. Ele pediu para Deus ter misericórdia dele. Ele até pediu para Deus mandar o Lázaro trazer um pouco de água para ele, porque ele estava sendo atormentado pelo fogo do inferno. Esse homem rico não existiu, nem o mendigo Lázaro. Jesus fez uma comparação com o que vai acontecer com todos os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho dele. O homem que foi morar no inferno tinha muita dor por causa do fogo do inferno. Ele pensava, ele estava vendo o Lázaro. Ele falava, ele ouvia, não se engane, você não vai ficar dormido na sua segunda vida, você é um espírito que mora no seu corpo. Quando você que é um espírito sair do seu corpo, com a morte do seu corpo, você vai comparecer perante Jesus Cristo. Vai ser o dia do seu julgamento que Jesus vai fazer. Você vai ver, você vai falar, você vai pensar quando você sair do seu corpo.
Você tem que comparecer perante Jesus Cristo com os seus pecados já perdoados por Ele. A primeira condenação dos condenados por Jesus Cristo será o inferno. A segunda condenação dos condenados por Jesus Cristo será o lago de fogo. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 20. Versículos 11 ao 15. Eu vi um grande trono branco, eu vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e os livros foram abertos, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e todos foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E aquele em que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Jesus Cristo mostrou em visão para o apóstolo João o que vai acontecer no julgamento final da humanidade. O apóstolo João viu um grande trono branco, ele viu que o julgamento começou, todos os mortos foram ressuscitados. Todos foram julgados pelos pecados que praticaram na terra. O apóstolo João viu os que já estavam no inferno sendo julgados por Jesus Cristo. Ele viu também que o mar deu os mortos que nele havia. Todos compareceram para serem julgados por Jesus Cristo. No versículo 15, receberam a sentença pelos seus atos praticados na terra. Versículo 15, aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa será a punição para os que preferem levar uma vida de pecados na desobediência da palavra de Deus. A maioria trocam o paraíso de Deus pelo inferno, porque não querem abandonar a prostituição, que é praticar relações sexuais entre os solteiros. Acham que é loucura abandonar a prostituição, o adultério, os vícios do álcool, da maconha, da nicotina, da cocaína, se recusam a abandonar a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não o ouvem. Que fique bem claro que o inferno é a primeira parada para os condenados por Jesus Cristo. Depois vai chegar o lago de fogo. Veja bem, ninguém fica dormindo depois da morte do corpo. Os que já moram no inferno nesse exato momento, estão vendo os vermes, e também o fogo que existe no inferno. Jesus não mente, ele disse que no inferno os vermes nunca morrem, e o fogo do inferno nunca se apaga. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46, se essa pregação chegasse no inferno, todos iriam se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Porém, para os que já moram no inferno não existe mais a segunda chance, caiu no inferno já era, a misericórdia de Jesus só vale em vida. Prezado ouvinte, leia na sua Bíblia os versículos que você ouviu nesta pregação. Você tem que comparecer perante Jesus Cristo já com os seus pecados perdoados por Ele. Você tem que se arrepender dos pecados. Você tem que se confessar para Jesus Cristo. Você tem que se batizar do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o batismo que Jesus mandou você fazer. Jesus Cristo vai escrever o seu nome no livro da vida. Fazendo assim você não será lançado no inferno, nem no lago de fogo. Lembre-se,
Aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Grave bem na sua mente: ninguém fica dormindo depois da morte do corpo. Não creia no que os falsos profetas ensinam. Pense nisso, ouvinte.